Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já sabem, a FEB estava operando na Itália. Era fins de 1944, novembro de 1944. E o Quinto Exército dos Aliados, eles tinham muito interesse nessa região, mas muito interesse. Por quê? Eu vou descrever para vocês o cenário, como é que estava a situação. Os aliados e os alemães estavam basicamente em confronto na Europa Central. E a Itália, pela sua posição geográfica, ela era um ponto muito importante. Por quê? Como é que funcionava? Tinha uma região lá chamada Vale do Rio Reno. E lá na Itália, Vale do Rio Reno. E por essa região passava o que se chamava de linha gótica. O que era isso aí? Linha gótica. Bom, o mapa da Itália, aquela bota lá que a gente conhece. Então, tem a bota, tem a parte de baixo da Itália, aí você sobe como se fosse o cano da bota, e bem lá em cima, assim, no cano da bota, vocês imaginem, passando uma linha de um lado para o outro. Aquilo ali tem mais ou menos, ou tinha, né, mais ou menos uns 280 quilômetros. Aquela linha era a famosa linha gótica que os alemães estabeleceram ali. Por quê? Era uma região montanhosa. E como eu falei para vocês, aquela parte dava uma retaguarda muito importante para os alemães que estavam lá na Europa Central, combatendo na Europa Central contra os aliados. Então, qual que era o objetivo dos alemães? Manter essa linha gótica, e essa linha gótica passava pelos montes, inclusive Monte Castelo. Exatamente, Monte Castelo. Por que era tão importante essa região? Quem estava no Monte Castelo, tinha um outro monte também, que é o Belvedere, vocês vão, guardem esse nome, Monte Belvedere, que era vizinho ao Monte Castelo, guardem esse nome. Mas por que era tão importante essa posição? Porque quem estava em cima do Monte Castelo conseguia controlar a Estrada 64. Exatamente. O que era essa Estrada 64? Era uma estrada de mais ou menos ali 60 quilômetros de distância. Só que ela ligava o sul da Itália, o extremo sul da Itália, ligava até Bolonha. E de Bolonha, mais um pouquinho, ali Parma, subindo mais um pouco ali Milão, e mais um pouquinho você já estava na Europa Central. Ou seja, era um caminho que do extremo sul da Itália, quem dominasse essa estrada conseguiria chegar na Europa Central. E era justamente aonde os alemães estavam combatendo. E chegaria o quê? Pela retaguarda. Então os alemães, lógico, né, sabendo disso, o que fizeram? Bom, vamos estabelecer uma linha aqui, a linha gótica. Aqui ninguém vai passar. Daqui não passa. Mesmo porque, nessa região montanhosa, passando essa linha gótica, tinha uma planície. E aí, se os alemães, de repente, recuassem, fossem recuando a linha, eles iam cair numa planície. Planície você não tem como se defender, é muito difícil se defender. Então, essa era a situação naquele momento. Os alemães se agarraram com unhas e dentes naquela posição, defendendo a linha gótica e protegendo a sua retaguarda. E os aliados também sabiam disso, né? Lógico, sabiam disso. O general Mark Clark, que era o comandante, né, daquela região, ele sabedor disso aí, sabia também que tinha um outro general que comandava aquela região, que era o Wittendorf, grande general também. E os aliados, sabendo dessa posição, dessa situação que eu acabei de falar para vocês, determinaram, bom,
nós temos que conquistar aquela região, especificamente os montes Belvedere e Monte Castelo. Aí vocês podem até pensar assim, poxa, mas estão brigando por uma estrada? Hoje, se fosse essa situação hoje, nos dias de hoje, não, gente, ó, não tinha celular, não tinha satélite, entendeu? Comunicação, entre aspas, rudimentar, né? A rádio. Então era uma situação difícil para aquela época. Estamos falando na década de 40. E então essa foi a decisão dos aliados. Nós temos que conquistar o Monte Castelo. E tinha um outro general lá na região também, chamado Klittenberg. Klittenberg. Ele é que ia, juntamente com a FEB, trabalhar essa questão de dominar tanto o Monte Belvedere quanto o Monte Castelo, esse general americano. E o que ficou combinado então? Nós vamos fazer um primeiro ataque. Então juntou o exército americano e o exército brasileiro e decidiram então em conjunto e começaram a subir Monte Castelo. Começaram a subir, os alemães estavam lá em cima. E falo uma coisa para vocês, foi um fracasso total. Não, tanto o exército brasileiro quanto o exército americano não conseguiram chegar sequer na metade do monte. Ó, o monte, só para vocês terem uma ideia, ele tinha mais ou menos 1.000 metros de altura. Lógico que era 1.000 metros escalonados, claro, mas eram 1.000 metros de altura. Então foi um fracasso total. Esse primeiro ataque aí foi fracasso total, total, total. Isso aí foi no dia, se não me engano, foi no dia 24 de novembro. 24 de novembro. E aí, no dia 25 de novembro, tanto os brasileiros quanto os americanos tentaram um segundo ataque. Dia 25 de novembro de 1944. Tentaram, foram, dia 25. Foram, conseguiram e subiram no monte, bem no topo do monte. Só que nesse mesmo dia, os alemães deram deram capote. Conseguiram retomar o comando do Monte Castelo no mesmo dia. E tiveram então, os brasileiros e os americanos tiveram que recuar. Não tinha condição mais. Desceram do monte. E isso, lógico, sob bala, né? Sob chumbo grosso. E aí no dia 26, o general Klittenberg falou, ó, nós não vamos mais operar com a FEB. A FEB agora está sozinha no Monte Castelo. E nós queremos... Veja bem, pessoal. O cara falou desse jeito. E nós queremos o Monte Castelo. Vocês têm que conquistar o Monte Castelo. Aí o Mascarenhas falou, poxa, mas sem as minhas outras 2 divisões não dá. Não tem condição. Eu preciso das minhas outras 2 divisões que estão operando aqui na Itália. Nós já vimos, já tentamos 2 vezes, americano e brasileiro em conjunto, não deu. Agora vocês querem que nós brasileiros subamos sozinhos e ainda com poucos homens, tendo meus homens ainda lutando em outras regiões da Itália? Não dá, assim não dá. Não há condição. E tinha mais ainda, o pessoal. Não era só essa questão de subir o Monte Castelo. A FEB, eles tinham também uma outra incumbência, um outro serviço. Eles tinham que patrulhar mais ou menos 15 quilômetros. Ou seja, tinham poucos homens, situação difícil, sozinhos, e ainda tendo que dividir esses poucos homens com uma patrulha, patrulhando uma extensão de 15 quilômetros. O Mascarenhas falou, olha, não tem condição, como eu falei para vocês. Sem as minhas outras divisões, não há condição de cumprir essas ordens. Não tem como.
Mas eles insistiram lá. Tá bom. Passaram para o comando central dos aliados. Aí o comando central falou, tá bom, nós vamos mandar as outras 2 divisões brasileiras para o general Mascarenhas. Mas, ao mesmo tempo, o comando da região, pressionando Mascarenhas, falou, vocês têm que conquistar. Eles estavam impacientes, pessoal. Eles não estavam conseguindo segurar aquele tempo para esperar todas as tropas chegarem, as tropas brasileiras chegarem, se organizarem, planejarem, etc. O comando da região eles estavam muito ansiosos. Eles queriam, na verdade, conquistar o Monte Castelo, liberar aquela estrada antes do inverno pesado. E nós estamos falando, quando fala inverno pesado, é inverno de menos 20, tá? Menos 20 graus. Estava ali já na boca, já estava em finais de novembro. Então o Mascarenhas, nessa situação, pressionado, ele tentou um terceiro ataque ao Monte Castelo. E ele planejou isso aí logo cedinho, só com aqueles homens que eles tinham. E subiram. Chegou na metade do monte, o que aconteceu? Tiveram que recuar. Porque estava tendo muita morte, muita baixa. Então, um batalhão recuou, e no caso aí foi o batalhão Uzeda, que ele recuou, não tinha condição. E aquele segundo batalhão que estava também operando, que era o batalhão Cândido, ele ficou sozinho e falou, não tem como, vou recuar. Só nisso aí, nessa terceira tentativa, foram tipo aí quase 200 baixas que a FEB teve. Quase 200. E tentaram também uma quarta tentativa, porque lembra, o Mascarenhas estava pressionado, os aliados estavam pressionando, deixaram a FEB sozinha naquela situação e começaram a pressionar. Vocês têm que conquistar o Monte Castelo, porque o Monte Castelo era o monte que melhor, quem estava no topo era o que melhor tinha visão daquela estrada que levava até Bolonha, Parma, Milão, Europa Central e etc. Era a melhor posição. E os aliados pressionando. E cadê as tropas brasileiras? Não tinham chegado ainda. Então, o Mascarenhas, nosso general, no dia 12 de dezembro, ele tentou uma quarta tentativa. E naquela manhã tinha chovido muito, tinha chovido demais naquela região. E o que aconteceu? Baixou uma neblina no monte. Então, tanto o topo como boa parte do monte estava sob neblina. Então o que o Mascarenhas pensou? Bom, neblina, eu não vejo os alemães, em contrapartida os alemães também não me veem. Então nós vamos subindo silenciosamente, e a hora que a gente chegar na boca lá, pregamos bala, os alemães vão ser pegos de surpresa e é uma chance muito grande da gente conseguir dominar o topo do Monte Castelo. E o que o Mascarenhas fez? Ele avisou o comando americano. Olha, nós vamos fazer desse jeito. Desse jeito. Muito bem. E os americanos, lembram do Monte Belvedere? Eles estavam cuidando do Monte Belvedere. Só que os brasileiros começaram a subir, foram subindo, pouco a pouco, bem no silêncio. E de repente, o que aconteceu? Os americanos eles ficaram muito ansiosos, creio eu, ou houve uma falta de comunicação talvez, porque os americanos, como eu falei, sabiam que os brasileiros estavam subindo, não estavam atirando, não estavam fazendo barulho, estavam subindo o castelo. Mas, como eu falei, pode ter havido uma falta de comunicação, enfim, ou ansiedade, como lembra, já tinha ocorrido antes.
Os americanos então começaram a quê? A combater no Monte Belvedere. É isso que aconteceu, começaram a combater no Monte Belvedere, a tirar. E os alemães que estavam quietos no Monte Castelo, quando começaram a escutar as bombas, os tiros lá no Belvedere, que era um monte vizinho, ué, se estão subindo o Belvedere, estão subindo aqui também no castelo, gente. E o que eles fizeram? Bala de cima do Monte Castelo para baixo. E quem que estava lá subindo? Brasileiro. E o que aconteceu? Mais baixa em cima da FEB. E tiveram que recuar. Gente, naquele dia muita gente perdeu a vida. Muita gente. Muito soldado valoroso. Tiveram que recuar. E aí recuou, aí o Mascarenhas ele parou. Não, peraí. Vocês estão querendo uma coisa, os americanos, né? Estão querendo, vão esperar agora. Eu não vou subir mais no monte nessas condições. Já estamos em dezembro, muito frio, menos 20 graus. Eu estou sem homens, nós vamos parar. Agora nós vamos esperar as minhas outras divisões, minhas outras 2 divisões chegarem, e nós vamos organizar direitinho e nós vamos conquistar o monte. Nós vamos ter que esperar. Isso estava em dezembro. Aí quando deu... Eles passaram o inverno acampado na região. Os alemães lá em cima do monte também. E passou dezembro, passou janeiro. E quando foi em fevereiro, lembra do Monte Belvedere? Que estava a cargo dos americanos? No dia 19 de fevereiro de 1945, os americanos finalmente conseguiram conquistar o Monte Belvedere. Sabe, é uma conquista fantástica essa aí. Por quê? Porque quem subia o castelo e quem subia também o Belvedere, tanto recebia chumbo de cima, dos 2 montes, como dos flancos. Por isso que era difícil. Então, mas finalmente os americanos... Ó, e veja bem, viu? Tem um detalhe aí. Os americanos, né, em fevereiro, chegou uma equipe de soldados de montanha. Soldados americanos especializados em batalha de montanha. E aí depois você já faz um paralelo com os nossos soldados brasileiros. Eles estavam nus e crus ali nessa questão. Eles eram soldados combatentes, mas não tinha nenhuma especialização de montanha. Mas os americanos levaram esses soldados de montanha e conquistaram então o Belvedere. Muito bom. Oh, já ajudou. Já não tinha mais bala dos flancos. Restava então o quê? A FEB subir o Monte Castelo. Já nessa época, já em fevereiro, as outras 2 divisões brasileiras já estavam reunidas. E então o Mascarenhas já estava com todo o seu arsenal, com todos os seus homens à disposição. Mascarenhas viu, né? Dia 19 de fevereiro, os americanos conquistaram o Belvedere. Então Mascarenhas decidiu. Amanhã, ou seja, dia 19 hoje, então, né? Amanhã, dia 20, nós vamos subir o Monte Castelo. E nós vamos conquistar o Monte Castelo. O que fez? A artilharia, a Força Aérea Brasileira, no dia 20 de fevereiro, o que ela fez? Ela bombardeou o cume do Monte Castelo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês
entenderem. Só bombardear não ganha a guerra. Ajuda, mas não ganha. Você pode bombardear, mandar bomba, bomba, bomba. Mas se depois você não deslocar uma infantaria para combater, não consegue se conquistar a região que está sendo bombardeada. Então o bombardeio ali foi o início, para ajudar. Aí eu fico pensando assim, sabe? Olha só, os brasileiros, a FEB estava já acampada lá desde dezembro, mas ó, desde novembro eles estavam tentando subir. Eu fico pensando assim na cabeça dos nossos pracinhas. Puxa, estamos em fevereiro, desde novembro nós estamos tentando subir esse monte, já tentamos 4 vezes. E as 4 vezes nós levamos pau. 4 vezes. E agora nós temos que subir mais uma 5ª vez. E isso está marcado para 6 da manhã. Aí se está marcado para subir às 6 da manhã, o pessoal levanta 4 da manhã. Imagina, será que o pessoal conseguiu dormir? Você sabendo que hoje, às 4 da manhã, você vai ter que levantar, se preparar para às 6 da manhã subir aquele monte que você subiu 4 vezes e levou pau 4 vezes. A cabeça do pessoal. Até imagino as conversas lá no acampamento, né? Entre os amigos, soldados. Puxa, deve ter sido conversas, né? Puxa, vamos tentar, vamos conseguir, sei lá, um monte de conversa que, sei lá, pode ter passado ali, pode ter acontecido ali no acampamento. Também não era tipo, vamos dormir, tranquilo. Sabe por quê? A equipe do Sarmento, pelotão Sarmento, batalhou a noite inteirinha ali no castelo. Ou seja, a noite, além daquele lance que eu falei para vocês, né, a noite foi noite de tiro. Tiro tanto da FEB quanto dos alemães. Ou seja, não foi uma noite tranquila. Ninguém dormiu, descansou o suficiente para poder depois, agora vamos batalhar. Não, foi uma noite super turbulenta. Tá, e como é que foi a subida? Tá. Depois que, né, houve aquele bombardeio no topo, durante a noite toda a FEB batalhou com essa outra equipe. Então o Mascarenhas ia subir com 2 equipes. O batalhão Uzeda e o batalhão Franklin. Essas 2 equipes. O Uzeda mais para a direita, né, e o Franklin mais pelo meio. E foi subindo com essas duas, com esse pessoal. Só que olha só, para vocês entenderem a dificuldade. Estava marcado para subir às 6 da manhã. Mas como tinha chovido muito, o Mascarenhas adiou para as 7 da manhã. Imagina vocês, a subida, 1000 metros. Não foi aquela subida. O pessoal, segundo a história, segundo os livros, o pessoal ia se arrastando, com equipamento, atirando, se defendendo e progredindo. Não era aquele lance assim tão fácil, não. Era muito difícil. Lama, frio, água, aquela situação difícil de subir. Mas subiram. Subiram. E quando foi mais ou menos umas 5 da tarde, a FEB lançou fogo de barragem. O que é isso? Fogo de barragem. É uma artilharia muito intensa contra o inimigo, mas extremamente intensa. Só que o fogo de barragem não dá para você sustentar por muito tempo, né? Porque é muito recurso que você usa, então não dá para sustentar por muito tempo. E a FEB então mandou esse fogo de barragem contra os alemães. Os alemães sentiram, porque era tudo ou nada, gente. Era tudo ou nada. Era a 5ª vez que a FEB estava subindo. Era tudo ou nada. E então a FEB lançou esse fogo de barragem, deu uma atordoada nos alemães e finalmente os nossos batalhões conseguiram conquistar
topo do Monte Castelo. Dominaram todo mundo lá. Lógico, teve muitas baixas. Entre tudo, nessa operação do Monte Castelo, vamos arredondar aí, ó, 500 baixas. Mas os brasileiros conseguiram. Dominaram o Monte Castelo, liberaram a estrada, aquela estrada principal que eu falei para vocês, que dava para Bolonha. Os aliados, então, investiram na Europa Central, na retaguarda dos alemães. Pressionaram os alemães, tanto pela frente, quanto pela retaguarda. E para encerrar, a Batalha de Monte Castelo está entre uma das mais fantásticas da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial houveram várias batalhas fantásticas e é-se registrado, sim, que Monte Castelo está entre essas batalhas mais difíceis, mais memoráveis da Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo nem mais memoráveis da FEB, mas sim da Segunda Guerra Mundial. Tiveram muitas batalhas fantásticas. E a tomada de Monte Castelo pelos brasileiros está entre elas. Se gostaram do conteúdo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Um abraço